Galera do YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Scriptor. Bom, rapaziada, é o seguinte, vou fazer aqui um vídeo, tá? Analisando certinho a respeito sobre o Valorant, tá? Eu vi muitas pessoas fazendo esse tipo de vídeo, né? Eles dando opinião assim que a Balist saiu. E também fazendo um vídeo mostrando o que realmente era pra ser, tá? Eu vou dar a minha opinião, claro, é minha opinião, tá? É uma opinião de um jogador velho, né? Ancião no jogo. E assim, a Konami, ela na última lista lá, né? Ela meio que nerfou todas as Field Gates, né? Só que ela esqueceu de algumas, tá? Ela esqueceu de algumas aí e algumas muito relevantes, tá? Bem relevante mesmo, tá? Bom, a primeira aqui é a Defletor Mágico, né? É uma Field Gate muito forte e muito problemática também, tá? Que ela basicamente para todas as magias. Isso é insano, tá? E ela esqueceu dessa carta ser limitada a 1, tá? Ela é uma trap, né? Óbvio. Ah, é trap, Scriptor. É mais lento de ativar. Tá, mas a maioria das Field Gates originalmente são traps, tá? Tem algumas exceções aí que é a Fissura e o Cosmo, se eu não me engano. Tem a magia de Cosmo que ela faz o efeito de banir monstros, né? Mas a maioria das Field Gates são armadilhas, tá? Armadilhas. Só que ela é mais forte do que as outras armadilhas. Por quê? Porque ela é uma armadilha normal, ela não fica no campo. Já as outras armadilhas, elas ficam com a face pra cima, né? Então você pode dar uma MST, destruir ela e o efeito dela meio que é anulado. Agora essa daqui não, ela ativa e pelo resto daquele turno os efeitos, né, são negados. Então ela nega também a gota, cara. Então ela consegue negar a gota. Então a Konami esqueceu dessa carta aqui, né, de também colocar 1, tá? Ela é bem problemática e no futuro ela vai dar problema. Então a Konami já era pra ter limitado essa carta a 1, tá? E tem outra carta também, tá? Que já apareceu já no tempo do herói, né? No herói lá com a skill que colocava o dragão armado virado para baixo, né? E você flipava o dragão armado e buscava a Super Poly e criava uma polimerização na mão. Que é essa daqui, ó. Que ela também é bem problemática, tá? Que é a Fundamento de Outra Dimensão. Tá? Nesse turno, qualquer monstro enviado para o cemitério é ser banido. Então ela é como se fosse um shifter, tá? Só que em versão armadilha, tá? E ela também é muito problemática, tá? Porque muitos monstros precisam do cemitério, né? Então muitas pessoas querem combar e jogar os monstros pro cemitério, só que vai ser banido. Então também ela era para colocar essa carta também a 1, tá? E tem outras duas cartas que estão limitadas a 2, tá? Que pra mim claramente podia tá 1, tá? Ou até banida, tá? Que é a Barragem de Vida Mística, tá? Ela também ela na verdade é um stall, ela não é um Field Gate, né? Ela é um stall muito problemático, que basicamente se descarta qualquer carta. E naquele turno você não pode sofrer dano, tá? E seus monstros não podem ser destruídos por batalha. Então seus monstros ficam imorríveis, né, por batalha. E você não sofre nada de dano, nada. Ela segura o turno inteiro pra você. Então também eu acho que para ficar mais saudável no nosso metagame atual, ela podia estar 1, tá? E a vida Quiris também, tá, rapaziada? A vida Quiris também. É outra armadilha bem chatinha, tá? Deixa eu botar aqui pra vocês. Que ela faz a mesma coisa do que a barreira mística, tá? Só que ela ganha vida, né? Ela ganha pontos de vida. Essa daqui, ó. Você descarta uma carta até o final desse turno. Sempre que você sofreria dano, em vez disso, você ganha pontos de vida. Então, ela também poderia ir a 1 também, tá? Pra deixar mais saudável. Mas essas cartas aqui, elas raramente aparecem, tá? É pra deixar mesmo saudável o jogo. Tirar essas cartas assim que atrapalha, né? Dá um stallzinho ou algumas field gates. Lembrando, tá? Que essas duas que eu falei pra vocês, tá? O Refletor Mágico e a Fundamento de Outra Dimensão são field gates, tá? Ela basicamente não deixa o oponente jogar. Essas duas de fato são field gates. Aquelas outras duas ali são meio que stall, tá? Não é tão problemático, mas no late game é um pouquinho sim. Porque a gente tá jogando Speed Duel, né? E você quer finalizar o mais rápido possível. Então ela ali dá uma travadinha, mas irrelevante, tá? As duas que ficou faltando mesmo era Fundamento de Outra Dimensão, tá? E o Refletor Mágico, tá? E tem um monstro também, tá? Que ele também é uma Field Gate, tá? Que ele bane monstros, tá? Ele é uma fada e todo monstro que é pro cemitério em vez de ser banido, tá? Então você consegue colocar ele no campo muito fácil. E todas as cartas banidas, que é o Exorcista da Luz, tá? Qualquer carta enviada para o cemitério em vez de ser banido. Então ela não é qualquer monstro, é qualquer carta.
Então ele é mais preocupante ainda. E também é uma Field Gate que também a Konami esqueceu de banir também ele, tá? Então a Konami esqueceu desse cara. E alguns decks conseguem jogar ele, como por exemplo o Drayton, né? O Drayton busca ele, que ele é fada. E você consegue dar o sumo dele, ele é muito forte. Então também faltou, né? Konami dá o A1 nesse cara aqui também. Porque também é Field Gate. E é um Field Gate bem chato, tá? Basicamente, acho que as Field Gates mais problemáticas atualmente do jogo são essas, tá? Essas são as três. É o Defletor Mágico, o Fundamento de Outra Dimensão e o Exorcista da Luz, tá? Esses são os três Field Gates. Uma nega qualquer tipo de magia, exceto magia normal. E esses dois bane cartas, né? Esse aqui bane qualquer carta e o outro bane monstro. Então devia sim a Konami colocarem A1 neles também, tá? Eles são bem chatos e bem problemáticos. Bom, já que eu tô aqui no jogo, né? Vamos dar uma opinião assim sensata, né? A Konami deu bastante lista, né? Limitou bastante carta legal, interessante. Ela limitou bastante coisa. Só que muitas dessas listas que ela limitou não precisava, tá? Vocês já sabem o que eu tô falando, né? Mas eu já vou lá pro site do Daily Meta pra poder mostrar pra vocês e falar pra vocês sobre a opinião minha, tá? Mas, antes de qualquer coisa, tá? Sim, eu concordo 100%, tá? De colocar o Lavagone A3. Era pra ser o Lavagone A3, tá? E a bola do Ra também A3, tá? A bola do Ra também é 3. Porque, Scriptor, você quer tirar os Kaiju, você quer limitar os Kaiju, como é que a gente vai conseguir tirar os monstros que não são afetados, que não tem coisas? Enfim, rapaziada, esses dois não são os únicos Kaiju que a gente tem no jogo, tá? A gente tem o Papai Noel, a gente tem vários outros Kajus. Então, todos os Kajus normais a gente tem no jogo. A gente pode usar os Kajus, tá? No seu deck principal a gente pode. A gente tem uma porrada de Kaju, tá? Lembrando que os Kajus, eles têm uma limitação entre eles, tá? Então, se você dá um Kaju no moço do cara, eles invocam um pouco especial outro da mão. Eles não conseguem você não consegue tributar dois bichos Kaju no campo do cara. Mas assim, a gente tem muitas cartas poderosas, tá? Que conseguem sim lidar com monstros do oponente, como o próprio Kaju normal. Mas por isso que eu falei que você limitando a bola do Ra e o Lavagone a 3, você tira tech cards muito importantes que os decks mais fortes têm a 3. Como por exemplo o Tério. O Tério tem o Regulus dele, ele tá 3. O Regulus tá 3, o outro do deck dele tá 3. O Prime não precisava estar 3, tá? Mas faz sentido ele tá 3. Logo eu vou falar pra vocês o site, tá? Então se você coloca o Lavagone e a Bola do Ra também a 3, ele bate ali junto com as outras cartas do deck, né? As outras cartas que estão limitadas a 3 também. E o deck mais forte não vai poder usar as cartas a 3. Aí o que vai poder usar? O Lavagone vai se tornar uma arma para usar nos decks mais fracos, os decks que estão off meta. Não faz sentido o deck mais forte do jogo ter acesso a essas cartas, como por exemplo o Draw. O Draw e o Nibiru estão a 3 também, para os decks mais fortes não ter acesso a essas duas cartas tão fortes. Que o Draw, ele basicamente é uma Field Gate que não deixa você adicionar mais nada. E o Nibiru, basicamente, você faz a quinta invocação especial, ele tributa todos os monstros do campo, né? E se invoca por especial. Eu acho que o Nibiru não é o problema, tá? Na verdade é uma solução para não deixar esses decks fazerem esses combos insanos, tá? Mas, enfim, a Konami decidiu colocar 3 nele. Eu não faz nem sentido colocar ele a 3. Era mais fácil ter limitado a skill do Armored Datrix. Mas tudo bem. Então faz todo sentido colocarem o Lavagone e a Bola do Ra também a 3 para esses decks poderosos não ter acesso a eles. Porque originalmente decks que estão mais poderosos têm cartas a 3. Então não faz sentido você usar Bola do Ra e Lavagone junto. Não é para deixar essa arma para esses decks tão fortes ter acesso a essas cartas muito fortes, né? Acesso a essas cartas que deixam o deck ainda mais forte. Essas cartas para ser uma arma dos decks que não tem limitado a 3. Que decks que são off-metas, decks que precisam dessas cartas para lidar com os decks mais fortes, entendeu? Então faz todo sentido sim a Konami limitar essas duas cartas, mas a Konami não quis limitar e quis deixar essas armas para esses decks mais fortes. E já vou mostrar para vocês os torneios, tá? E todos os torneios agora de Therion estão usando 3 Lavagone. Então não mudou porra nenhuma, tá vendo? Era pra ter limitado essa porra.
né? Era pra ter limitado a porra do Lavagone. Não sei porque a Konami tem medo de ir lá. Ah, mas é uma carta de monstruais. Gente, pega na mãozinha do Scriptor. A gente tem fada antiga limitada 1. Ela não se importa de monstruais, tá? Ela não se importa. Se é pra limitar, ela limita, tá? É monstruais. E tá 1. E é de R de box grande, tá? Ah, não. Box pequena, na verdade. É o R de box, tá? É o R de box. É o R de box. É monstruais. É de box. E tá 1. O Lavagone. Ah, tá. Você pode pegar ele de qualquer forma. Ah, só pra saber. Então, por favor, né? E outra, eu não tô falando pra banir o Lavagone. Ou colocar ele a 1. Tô falando pra colocar a 3. Pra ele bater nas cartas de decks que estão com carta 3. Como, por exemplo, Hero, Therion. Esses decks que ela não quis mexer na skill, mas limitava a bola do Ra e o Lavagone. Para não deixar essas cartas muito fortes, esses decks poderiam usar também. Só os outros decks que não tem cartas A3, que não tem a carta principal da sua higiene A3. Para eles poderem usar essas cartas para lidar com esses monstros, esses campos absurdos. Entendeu? Então, isso é a forma correta de você limitar a bola do Ra e o Lavagone. Para os dois não se usarem, né, entre os dois, 3 cópias, e também eles não usarem nos decks que os decks top tier estão usando, tá? De resto tá bem de boa, tá? Algumas cartas também que a Konami esqueceu de limitar, tá? Que também são Field Gates, tá? Que são muito fortes. A primeira é o Artefato Lança, tá? Ela é uma carta muito forte e também é uma Field Gate, tá? Só que ela é uma Field Gate um pouco mais nerfada. Por quê? Porque você só pode ativar no turno do oponente. Então, no seu turno você não pode ativar. O Draw você pode ativar no seu turno. Já o Artefato Lança não. Só no turno do oponente. Ela é igual a Veiler. Só que ela é uma Field Gate. Mas como assim, Scriptor é uma Field Gate? Por causa desse efeito. Você pode oferecer esse card como tributo da sua mão ou do campo, ou com a face pra cima, tá? Desculpa que eu esbarrei na mesa. Não duelista pode banir cartas pelo esse turno, no Field Gate. Não deixa banir cartas, tá? E a outra carta também que são Field Gate também é Field Gate, tá? E muitas pessoas esquecem que ela tá no jogo, é a Caçadora do Caos, tá? Ela, quando o seu oponente faz invocação especial de um monstro, você faz a invocação especial dela da sua mão, descartando uma carta. E seu oponente não pode banir cartas. Então ela também é uma Field Gate. Então também era pra estar 3, tá? Então a Caçadora do Caos e o Artefato Lança também era pra ter a 3, tá? Se a Konami limitou todas as Field Gates do jogo, faltou essas daí. Então basicamente faltou 5 cartas Field Gates, né? 2 monstros, que são Hand Traps, né? Que é a Caçadora do Caos e o Artefato Lança. 2 armadilhas. Não, 3 armadilhas, né? 3 armadilhas. Uma que é o refletor mágico que nega. Ah, não, um é monstro, é verdade. O coisa da Luísa é monstro. Correção minha. Então são 2 armadilhas e 3 monstros, tá? A Caçadora de Caos é uma Field Gate, não pode banir cartas. O Artefato Lança também é uma Field Gate, não deixa banir cartas. O Defletor Mágico, ele nega todas as cartas de magias no campo, exceto a magia normal. O Fundamento de Última Dimensão bane todos monstros do cemitério, né? Em vez de ir pro cemitério é banido. E a Fada lá de Luz, né? Que bane qualquer carta. Então essas 5 cartas era para também estar limitadas, tá? Na verdade, essas 3 cartas que são Field Gates, que é a Fada e os 2 Traps é pra estar 1, e a Caçadora e o Artefato é pra estar 3, tá? Junto com a Bola do Ra e o Lavagone, tá? Então essas cartas eram para estar A3 e A1, tá? Então, na minha opinião, essa faltou as cartas para Konami limitar, tá? Inclusive tem uma Field Gate que o deck de... Por que veio na minha cabeça Inzektor? Não é Inzektor, o deck de planta, que eu esqueci o nome agora, usava o Bem Retalhadora. E ele é uma Field Gate, né? Todas as cartas que vieram pro cemitério vão ser banidas. Então ele é uma Field Gate, né? Eu esqueci o nome dele. Bitupler? Bitupler. Bitupler. Então Bitupler usava essa carta. E também tá 1.
Então, ela esqueceu daquelas cartas, tá? Ela esqueceu daquelas cartas para serem limitadas também, tá? Então, basicamente é isso, tá? Que... Para mostrar para vocês aqui dentro do jogo, tá? Agora vamos aqui para o site do DL Meta. Então, espera um pouquinho que o emulador vai sair. Beleza. Então vamos lá, vamos comentar aqui agora sobre a lista que o Konami deu. Todas essas 4 cartas banidas, pra mim, bem feito, vão pro inferno, e esquece que existe, tá? A engine do Takeo não precisava tomar essa lista, tá? Ah, mas Scriptor é muito forte. Rapaziada, é um efeitozinho bem simples que a Konami podia colocar e resolveria todo esse problema aqui dela, tá? Na skill do Therion, ela colocasse um efeito assim, tá? Deixa eu pegar aqui um torneio. Deixa eu pegar aqui um torneio que o cara joga de Therion. Vamos abrir aqui a skill do Therion. Ela podia colocar nesse efeito aqui do Therion o seguinte. Você só pode ativar essa habilidade, tá? A segunda e a primeira uma vez por duelo. Caso você tenha 15 cartas de monstros Therios. Exceto excluindo Extra Deck. Aí ela colocava aqui do lado, vírgula. Só pode fazer invocação especial de monstros Therion. E só pode ativar efeitos... Só pode ativar efeitos de monstros Therion. Acabou. Se ela colocar isso aqui, acabou. Assim, ó. Durante o seu turno, você não pode ativar efeitos de monstros e fazer invocação especial ou normal, exceto monstros Therion. Ou seja, no turno do oponente, você pode ativar o seu número 90, o seu 38, o seu Nibiru. Você pode. Lembrando, o Nibiru não pode porque o deck tomou 3. Mas assim, o deck pode ativar esses monstros que têm efeitos rápidos no turno do oponente. São monstros que têm interação. Ele não pode ativar ou fazer invocação especial, exceto o monstro estéreo, no turno do que o cara tá fazendo o combo dele. Ou seja, isso não deixa o deck usar a play do Takeo, porque esse cara tem que ativar o efeito para buscar a Counter Trap, e esse cara tem que entrar para a invocação especial e ativar o seu efeito durante o turno que ele é invocado. Então não tem como você buscar a Counter Trap, sendo que a skill não deixa você ativar esses efeitos que não são Therion. E o deck consegue usar os outros rank 8 tranquilamente, como o número 90, como o 38, ele conseguiria usar tranquilamente. Por quê? Porque esses monstros só vão ativar durante o turno do oponente. Eles não vão ativar no seu turno. Entendeu? E outra parte, a segunda parte da habilidade também tem como ajustar isso. Se você fez a primeira parte da habilidade impedindo você fazer invocação especial no turno que você ativou aquela habilidade, exceto Therion, a segunda parte da habilidade, ela faria o seguinte. Se seu oponente controlar um card, na verdade, não é para você controlar um card. É para você controlar um monstro. Beleza? Então esse texto aqui ia ser arrumado, tá? Em vez de estar aqui, ó. Se seu oponente controlar um card, aí você remove e coloca assim. Se seu oponente controlar um monstro. E essa habilidade só pode ser ativada no seu turno 2. Ou seja, turno 1 não pode ativar, turno 2 pode ativar. Então ela já deixa a skill mais justa e honesta. Ela é uma skill que vai continuar sendo forte para o arquétipo de Therion, não vai misturar com o arquétipo de Takeo. Então o Takeo tomou lista totalmente irrelevante, porque não adianta você ativar o coveiro para buscar Necrovale, porque você não pode ativar efeitos de monstro, exceto monstros Therion. Então o Normal Summon não vai ativar, os FTK também não vai ativar. Então a Konami não precisava limitar nada disso aqui. Nada. O que era para limitar? O Domance a 1, beleza, isso era para limitar. O Dogma também era para ser limitado, para poder, né, ter essa rígida, mas podia a Konami também fazer uma coisa na skill para não deixar o Dogma resolver o efeito, tá? Fazer o Dogma não dar causa de dano, de efeito, porque daí nem ele fala basicamente o herói, mas tudo bem, isso não tem problema nenhum, faz tudo certo, ter limitado, tá? E
Daí você não limitava nada dessas cartas. Não limitava o Red Raptor. Essas cartas do Red Raptor não precisava limitar. Não precisava limitar a Sev Tackle. Não precisava limitar o Goldel. Não precisava limitar nada. É só colocar na skill que você não pode ativar efeitos e invocar a pulgação normal ou especial, exceto o monstro estéreo. Acabou. Você não pode ativar o coveiro para descartar e buscar Necrovale, porque o coveiro não vai ativar. Porque a skill não deixa você ativar. A skill não deixa você ativar o efeito do dourado, da Exceed, do Tachyon. Ele não deixa você ativar o Prime. Você só pode fazer invocação especial de Ethereum. Acabou. É justamente travar no arquétipo de Ethereum. Não podendo usar esses engines. Nem os FTK ia poder ser usado. Porque os FTK tem que ativar os efeitos para poder causar dano no oponente. Então, se ela mexesse literalmente na skill, ela não matava o deck e deixava a skill justa. Ponto. Ela não precisava nerfar nada dessas cartas, cara. Nada, 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 nada. Ela só nerfaria as Field Gates. Ok, faltou 5 cartas ainda que ela não nerfou. E isso vai dar um problema no futuro. Ela não nerfou agora, mas no futuro vai dar problema. Com certeza vai. Então fez tudo certo, né? Ela ter nerfado. Isso aqui pra mim é uma lista de... Cara, é o seguinte. A gente não quer mexer na habilidade. Então foda-se todo mundo, cara. Eu vou limitar todo mundo. Todo mundo que gastou naquela box, pau no cu de geral. Eu vou limitar um monte de carta que não era pra nerfar. E foda-se, porque eu não quero mexer na skill. Eu não quero mexer na skill. E esse se torna outro problema. Em vez de ela vir resolver o problema, ela causou outro problema. Porque o Terry continua jogando, o herói continua jogando, mesmo com essas listas. E ainda por cima tem um Tachyon que topou torneio. Resolveu o problema? Não resolveu, cara. Pelo contrário, você tá nerfando os decks. Você tá nerfando os decks por uma. Você não tá sendo uma empresa justa. Você não tá sendo uma empresa que tem que resolver o erro. Você tá causando mais erro. Em vez de você ir lá e solucionar o que tá causando isso, que é a skill do Tério. Eu já tinha falado para vocês no vídeo que vocês viram aí no canal, que o cérebro da maldade era a skill, cara. A skill tinha que ser nerfada. Ela tinha que tomar uma lista bem forte pra não fazer invocação especial e nem ativar os efeitos, exceto os monstros estéreo. Ela ficar totalmente limitada para o arquétipo. É isso, cara. Ponto. Que daí todas essas cartas que estão a 1 não precisava limitar nada. Nada, 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 nada. Nada, nem a Gine do trem, nem os Red Raptors, nem a Gine do Tachyon, cara. Se ela coloca essa limitação que você não pode ativar efeitos de monstros, exceto monstros Therion, a Gine do Tachyon já era. Sai da build. Automaticamente sai. Porque a rapaziada vai fazer ele lá, mas ele não vai poder ativar efeito. Então você está fazendo ele fazer à toa. Você vai fazer o número 90, o 38, vai fazer esses caras que tem interação no turno do oponente. Acabou. Não precisava nem matar a engine do Tachyon. Agora o Tachyon tomou chicotada, tomou morte por causa da preguiça da Konami de nerfar uma skill. Da preguiça e competência da Konami de não mexer na porra da skill. Era tão fácil mexer na skill. É só um texto, cara. Você pega aqui o texto da skill e mexe, cara. É um texto, cara. Ela vai lá no programação, ó. Ó, só fazer isso aqui, cara. Ó, copiar isso aqui, ó. Você vem aqui, ó. Ó, bloco de notas, tá ligado? Bloco de notas. Aí o bloco de notas, solta a skill aqui dentro do texto, tá ligado? Ainda bem que não coloquei. Você abre aqui o bloco de notas, tá ligado? Ó, coloca o C aqui, ó. Você vem aqui no textinho da Konami aqui, ó. Você vem aqui no textinho aqui, ó, tá ligado? Você vem aqui no textinho da skill, ó. Ó, só vem aqui, ó. E dá um escrever aqui, ó. E aperta OK. Acabou. Simples. Caiu a mão fazendo isso. Indo na skill e escrevendo. E apertando OK. E a skill modificando. Não. Pra quê? Pra que mexer numas cartas? Pra que limitar decks? Limitar cartas que é totalmente irrelevante. Pra quê? Essas cartas só podem, elas foram usadas e deram problema por causa da porra da skill. Vocês já tomaram esse FTK do Red Raptor, do trem, antes? Tomaram? Antes do Therion? Não. Vocês tomaram esse combo do Tachyon? Não. Você tomava o Tachyon. Faz todo sentido. A Regine é do Tachyon. Ela é
criada, pensada para o arquétipo de Tachyon. Ponto. Pra você ver. Ela aqui, esse cara aqui, ele busca a carta Galaxy Tachyon. Isso aqui, Tachyon. Isso aqui, Tachyon. Ou seja, todas essas cartas são Tachyon. São cartas dele. Não são cartas do Therion. Teu problema agora? Por causa do Therion. Então o problema real era o Therion. Era limitar a porra da skill. Simples assim. Nada dessas cartas que estão aqui a 1 era para ser mexida. Nada. Uma correção, tá? As Field Gates eram Necrovale. Essas cartas aqui era. Isso aqui também era. Isso aqui também era. Tá? Então, tirando essas cartas, tá? O herói tem lógica de tomar a lista? Tem. Mas você podia dar uma mexidinha também no Hero, né? Ali na skill pra não afetar, né, a engine do Hero, e também ele não perdeu o Dogma. Mas o Hero ainda continua jogando mesmo sem ele, tá? Porque raramente a gente conseguia invocar ele. Então essa lista aqui meio que foda-se pro Hero, porque o Hero continua jogando. Mas a engine do Tachyon não precisava, era só limitar a skill. Era só limitar a skill, para não deixar o Therion ativar efeitos, exceto monstros Therion. Ativar efeitos e invocações normais especial, tá? Só Therion, tá? Só Therion. Lembrando, invocações especiais, excluindo o extra deck, tá? Então você conseguiria fazer invocação especial do número 90 e do número 38, da Rika. Você conseguiria invocar esses caras no campo. Link também você conseguiria invocar, IP, God, você conseguiria invocar normalmente. Mas eu tô dizendo do main deck, tá? Do main deck você fica travado. Você não pode fazer invocação especial do seu main deck ou normal, exceto os monstros Therion, tá? Porque a engine do Therion, ele é do deck principal, ele não é do extra deck, tá? E não deixar efeitos de monstros também ser ativados, isso não vai impedir dos outros Exceeds que você originalmente usa no deck do Therion, tá? Como o número 90, né? E outros monstros também, tá? Então não impede o 38, não impede o número 90, tá? Não impede o Jinguiço, não impede nada disso. Você vai conseguir sim usar essas coisas. E também você impede essas porra aqui de Horus, tá? Porque aqui, ó, pra vocês verem, um cara topou, torneio jogando com o Horus. Então você não pode fazer invocação especial do Horus também. Já impede o deck de usar Horus. E também impede o deck usar Lavagone. Lavagone e Caju. Entendeu? Então, mano, é só ter mexido na porra da skill. Só isso. Acabou. Não precisava nerfar nada disso. Mas a Konami veio com a ignorância, né? Com a ignorância, sem um pingo de noção do que realmente era o problema. Ela sabe muito bem, mas ela não quis mexer nesse problema, tá? Então ela tá ignorando, tá? Esse problema. Lembrando que ela tá começando a... Ela sempre passa a mão, tá? Nas skills, tá? Ela sempre dá uma passada de mão nas skills. A gente percebe que muito tempo aí, dos anos pra cá, ela tá começando a passar a mão em cima da cabecinha das skills, tá? E elas estão realmente o problema do jogo, tá? Que você nerfa cartas que não precisavam ser nerfadas. Você mata decks que não precisam ser mortos, cara. O Tachyon nem era o real problema. Apareceu, se não me engano, um ou dois Tachyon, cara, no top 100. Acho que um ou dois não. Acho que foi pelo menos os 4, tá? De Tachyon no top 100 global. E não é problema, cara. O real problema era o FTK e o Therion, cara. FTK de Hero e o Therion. E é lógico que o Therion também tinha o FTK. Mas, mano, só arrumar da porra da skill. Ia lá na skill, mexer na skill, como eu mostrei pra vocês, né? Ó, escrevi dá um ok, acabou. Não precisava nerfar nada desses caras aqui. Todas essas cartas aqui estão totalmente irrelevante. E vocês acreditam que no futuro a Konami vai arrumar isso? Ela vai arrumar isso. Porque é muita carta 1 desnecessário, cara. Ela vai lá na... Se ela vê que o Therion ainda tá sendo um problema, ela vai e vai mexer na skill no futuro. Ela vai mexer. Ela vai. Se o Therion continuar aparecendo nos torneios, na torneio aqui meio que foda-se, né? Mas no Mundial, se o Therion aparecer lá, ela vai matar na skill. Aí ela vai matar o deck na skill. Aí quando ela matar o deck na skill, aí ela começa a soltar essas cartas do futuro. Ela vai começar a soltar. Porque, mano, isso aqui não é problema nenhum, cara. Isso aqui, esse combo aqui é só pro Tachyon, cara. Só pro Tachyon. Só isso. Tá? Então, essa é a minha opinião sobre a Limitada 1, tá? Eu falei mais do que 15, 20 minutos, né? Mas é uma opinião sensata, tá? É 100% sensata, honesta, tá? E verdadeira sobre as limitações a 1. Que ela fez uma merda nessa limitação a 1, tá? Totalmente uma bosta nessa limitação a 1. Que obviamente era pra ser limitado a porra da skill, né? Não era nada disso aqui era pra ser limitado. Era pra limitar a skill. Agora a limitada 2 é bem legal, tá? Essas duas cartas que nem precisava estar 2, tá? Pra mim,
tirava, tá? Nenhum problema nenhum. Mas ela colocou a 2. Acho que ela quer soltar o Eminem Controle a 2 pra ver se ele vai dar problema. Se ele dá problema, ela volta a 1. Se ele não dá problema, aí ela vai soltando aos pouquinhos. Ela coloca ele a 3. Aí depois ela remove. Aos pouquinhos. O Eminem Controle é muito legal. Ele é uma carta muito forte, né? Ele fala problemática. Ele foi problemático, tá? Ele foi problemático na época dele. Hoje ele é bem aceitável, tá? Ele é muito forte. Ele consegue atrapalhar o jogo, né? Atrapalhar o oponente de combo. E se o cara dá um Lavagone em cima de você, você pode usar o Lavagone dele pra atrapalhar ele no meio do combo, tá? Então ele é uma forma de você fugir do Lavagone. Você montou seu campo, tá? Beleza, você montou lá seu campo. Você tem ML controle setado, baixado, beleza? Aí o cara vai dar o Lavagone do teu campo. Você ainda não perdeu o duelo, cara. Porque se ele tentar começar a fazer as plays dele, no momento certo você ativa o ML controle, tributa o Lavagone que ele te deu e rouba o bicho do cara pro teu campo. Ou seja, você tá não deixando ele jogar e tá livrando de um problema do teu campo. Então o ML controle é muito maravilhoso, ele tá 2. É uma das melhores cartas. Ela vai entrar no trio, né, das cartas mais importantes do jogo, que vai ser Gota Proibida, Book of Eclipse e Eminem Controle. Essas são as 3 magias rápidas mais importantes atualmente do jogo, tá? Você consegue ele em ticket de SR, qualquer bilhete que você quiser e você pega ele, tá? Eu queria muito transformar os meus dois, na verdade, em crônica, só que os meus dois, eles são prismáticos, né? Então pode ser que eu coloque borda nele prata, o nomezinho prata, pode ser que eu dou uma mexida nele, porque é uma carta muito icônica, tá? Mano, tem aquela velha frase, né? Eminem Controle ganhando jogos desde 1994, desde 1835. Porque, mano, você bate com o monstro, aí o cara tá com o monstro ali no campo, você tem mais outro monstro pra atacar, você dá Eminem Controle, tributa aquele monstro que já atacou, rouba o bicho do cara e bate com os dois, mano. É o TK na certa, cara. É o TK na certa. E o efeito 2 dela, de tributar o monstro e roubar o bicho do cara, é muito importante. Lembrando, tá? Esse monstro que você rouba, você pode fazer link, fusão, ativar efeitos dele, tá? Você pode ativar efeitos dele. Você pode roubar um bicho do cara e fazer Exceed Summon por cima dele. Você pode roubar um Exceed e fazer Hack Up por cima desse monstro, usando o monstro do oponente. Cara, Emily Controle é maravilhoso. É uma das magias rápidas mais fortes do Duel Links, tá? Lembrando, tá? Que o Emily Controle, ele é muito forte no DL, porque o campo é reduzido, né? E você pode fugir de coisas, né? Atacar, fugir. E a Battle Trap, né? A Battle Trap não. A fase de batalha é muito importante pro Duel Links, né? A fase de batalha é muito importante, porque a gente só tem 4.000 pontos de vida, né? E você quer finalizar rápido. Então o Emily Controle é pra isso. Então, rapaziada, peguem o mais rápido possível dos seus bilhetes. Se puderem, deixem eles crônica também, tá? Então, mini controle é muito foda, tá? É muito, 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 muito foda. É uma das magias rápidas mais foda. Lembrando que não é uma vez por turno, então você pode ativar 2 mini controle no mesmo turno, tá? Ele é quase igual o Book, tá? Só que o mini controle, ele é maravilhoso por quê? Porque você pode tributar um monstro seu, roubar o bicho do cara. Você tem um outro mini controle, você pode tributar seu monstro de novo e roubar outro monstro do cara. Então você pode roubar 2 monstros do cara com um monstro só seu. É muito foda, tá? É muito foda. Essa força espelho aqui, ela pode simplesmente ter saído da lista, tá? Não faz nem sentido, tá? A2 aqui, tá? Mas Emily Control é a melhor carta A2 atualmente do jogo, tá? E, velho, vai entrar na sua decklist, tá? Vai entrar sim na sua decklist. Lembrando, tá, rapaziada? Essa lista aqui vai entrar em vigor dia 11, tá? 11 de coisa, tá? Então vai entrar dia 11, tá? Ela vai entrar em vigor dia 11 de maio, tá? Mano, essas duas cartas A2 foi maravilhosas, tá? Eu amei essas duas cartas. Agora aqui as cartas A3, tá? Se a skill do Therion fosse nerfada do jeito que eu falei, essas cartas aqui nem precisava ter sofa lista, tá? Nem mexeria aqui, tá? No campo dos Válidos. Porque a segunda parte da habilidade só ia ativar no turno 2 em diante. Então esses campos aqui nem ia precisar ser nerfado. Tá vendo? Como você mexendo na skill do Therion, você resolve outras cartas que não era pra estar aqui A3. Você percebeu? Vocês perceberam? Que se a Konami colocar uma limitação na skill ali, que já era pra ter, porque todas as outras skills do jogo têm essas limitações, já resolveria esse problema. Mas não, a Konami preferiu limitar as cartas. Burrice, né? Tá, a engine aqui do Tachyon, beleza, faz todo sentido, porque tem um rank 4 também que busca ele, mas se você mexesse na skill do Therion, a engine do Tachyon ia sair completamente do Therion, não ia ser usado, porque a skill não ia deixar você ativar efeitos de cartas, né? Exceto o monstro Therion, então meio que não precisava, né?
Mas tá, faz sentido. Mas vou mostrar pra vocês aqui que a galera meio que foda-se. Tá usando um do Regulus, um de cada e tá usando ele na build. E é isso, tá? Meio que foda-se. Esse cara com esse cara aqui faz sentido os dois estar 3, tá? Mas eu não daria nesse cara. Eu daria na SR, tá? Na SR que busca carta. Que ela é mais forte, ela busca uma armadilha. É mais forte tirar ela do que esse cara. Esse cara basicamente ele faz invocação especial da sua zona de trás, né? Só isso. Então ele mexe no volume, né? De monstros do campo. Eu mexeria na SR ali, no lugar desse cara, mas é minha opinião, tá? O ABC, legal, tá? Faz sentido ele é 3, pra não usar Nibiru essas outras cartas. E o Draw também faz sentido ele é 3, tá? É uma trap muito forte, mas na minha opinião, eu deixaria o Draw a 3 e tiraria o Nibiru, tá? O Nibiru, ele é mais saudável do que o Draw. O Draw é um Field Gate de Hand Trap, né? Muito forte. Ela é bem problemática. Ela é tão problemática que no TCG, no Master Duel, ela tá 2. E a galera tá pedindo o ban dela, tá? Então ela é realmente bem problemática lá nos outros card games. Então aqui no DL, a 3 faz bem justo, tá? Só que eu tirava o Nibiru. O Nibiru ele não é o problema, ele é uma solução, tá? Ele é um freio que você dá nos decks que fazem muito campo, muita invocação especial num turno. Então ele é aquele. Opa, peraí, pode parar. Tá ligado? E nem precisava limitar ele a 3, só ter arrumado a skill do Traptrix. Fazido que você não podia fazer invocação especial, exceto monstros inseto, né? E a armadilha Trix. Acabou. Aí originalmente a engine, né, do Nibiru e o cara lá que busca o Nibiru também nem precisava tomar lista, tá? É só mexer na skill como sempre, né? A Schism aqui é um nerf, mas não é, tá? Ah, mas nerfou o Shadow. Não, rapaziada. A Wendy, duas cópias dá pra jogar tranquilamente, tá? Duas cópias da Wendy e uma da Schism. Totalmente tranquilo, tá? Você vai usar uma Wendy para você fazer aquele combo, né? Que vocês viram no vídeo aí que eu fiz de Shadow, né? Que você vai passar ali com a IP e as traps baixadas. E só que assim, vai doer mais, tá? Se você tomar um DD Curve na Schism. Aí dói. Mas se você não tomar DD Curve, tá tranquilo. Você seta ela, passa para baixo. E a sua segunda Wendy você pode deixar pro late game, né? Tipo, o segundo turno, terceiro, quarto turno você faz invocação especial. Então não é um nerf, tá? Fosse um nerf aqui, rapaziada, fosse a Schism e voltasse a 1. Aí ia ser um nerf. Porque daí o deck morreu de vez, não ia ter como jogar. Mas ela 3 tá de boa, tá? Você vai usar duas Wendy e uma Trap. Bem tranquilo. Você vai usar uma Wendy só no seu primeiro turno para fazer aquele combo, né? E o segundo turno você deixa pro, né? Algumas outras cartas também. Agora as cartas aqui removidas, tá? Aqui faltou Comporta, tá? Comporta, Buraco, Armadilha, faltou saindo da lista. Ela não é uma armadilha tão impactante assim. Ah, mas ela vira seu bicho pra baixo. Tá, mas se soltou é mini controle. Então não faz sentido aquela Comporta tá ali. Se soltou é mini controle. Lembrando que ela tributa monstro que você controla, tá? Ela tributa o monstro seu. Então, se o monstro tá comportado, né? Aquele tá virado para baixo, né? Ou tá ali com ficha, alguma coisa assim, você pode tributar e roubar o bicho do cara. Basicamente, você usa uma coisa para tributo. Então, você pode tirar muito bem a comporta. Outra carta que também era para ter saído é o Bomba Topológico, né? O Bomba Topológico aí era para ter saído, né? Aquele Link 5 topológico era para ter saído. Aquele monstro de equipamento era para ter saído e os equipamentos era para ser banido. Mas aqui é outra coisa, né? Outra opinião. Ah, o Infinity também podia ter saído, tá? Não faz sentido ele tá 1. Ele é um Omnigate, mas é facinho de remover. Dando gota, dando várias outras cartas, né? Então, rapaziada, essa é a minha opinião sobre a banlist correta que a Konami era pra ter feito, tá? Muitas cartas aqui estão aqui desnecessário, tá? Por preguiça da Konami, tá? Totalmente preguiça da Konami de ter mexido na skill. Agora eu vou mostrar pra vocês os torneios, tá? Mostrando que essa lista aqui foi totalmente irrelevante, tá? Vamos aqui, ó. Star Cup, tá? Foi do dia 23 de abril, né? Então faz uns dias atrás. Isso aqui já tá entrando em vigor pós-lista, tá? Então temos aqui 10 heróis e 9 térios. Então, ou seja, não mudou porra nenhuma. Herói e tério continuam igual. Então tá aqui Tério, tá aí, ó, usando a mecânica, tá, já aí, ó, com Horus. Então não mudou nada, tá? Quem ganhou foi um Tério. Aqui temos um Dragon Mage, legal. Usando daquilo Lomor, legal. É uma forma do deck conseguir jogar. É uma carta muito boa, tá? Ela vai ganhando espaço no futuro, tá? É uma carta muito, 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 muito boa. Porque ela é como se fosse uma gota, só que sem gastar cartas, né? Sem você perder cartas, você só simplesmente ativa. E todos os monstros no campo do seu oponente tá com os efeitos negados. Só que ela tem um pequeno probleminha, tá? Você não pode causar dano ao oponente nesse turno. Ou seja, o seu
o oponente não sofre dano. Então você não consegue matar ele, mas você limpa o campo dele, né? É basicamente a carta é essa. Eu tô pensando seriamente em pegar minha segunda cópia no bilhete UR dos sonhos, tá? Eu tenho uma cópia dela, eu queria pegar a segunda. Pra me usar no meu Arma Directrix, tá? Isso aqui é legal, tá? Dragon Band é legal. Temos aqui o deck de Despia, né? Usando a skill de Trevas. Essa skill é muito forte. Ela não tem limitação. Ela compra carta pra caralho. Eu já testei essa versão aqui no deck. Vou trazer pro canal, tá? Com essa versão nova. É muito forte, tá? Essa carta aqui, basicamente, você faz invocação especial de qualquer monstro, Luz e Trevas banido. Então, você ativa e ela é magia rápida. Então, é muito forte essa magia, tá? É muito, muito forte. Você pode jogar esse cara aqui pro cemitério com a Brand Fusion, fazendo Albion. Então, mano, é muito forte mesmo. Temos aqui o Traptrix. Não mudou porra nenhuma. Tirou o draw e voltou a mesma engine que tava usando, tá? 3 daquilo no More, 2 campos e um Nibiru. Você pode buscar. Então, vocês repararam? A Konami ela tá mexendo nas cartas e não tá resolvendo o problema. Em vez de ela mexer justamente na skill, ia resolver todo o problema. Nibiru não era pra tá 3. O campo do Arma Directrix não era pra ter a 3. O Gargnir, que é esse cara aqui, né? O Galantin Gargnir. Não era pra tá 1. Não era pra tá 1. Não era. Porque se você mexe na skill, a skill não deixa você fazer vocação especial do Nibiru. Pronto. Acabou. Não precisava Nibiru tá 3, cara. Tá vendo? A Konami tem preguiça de mexer nas skills. O deck vai continuar jogando porque o problema é a skill, não é a carta. A Konami, ela não... Ela vê isso, mas ela faz de conta que não vê, cara. O problema real é a porra da skill, não é as cartas, cara. Mexe na skill, cara. Para de ter dó das skills, mano. Não tenha dó das skills. Dá lista forte nas skills, cara. Foda-se. Dá skill. É skill que é o problema, não é as cartas. Se ela limitasse isso aqui nem precisava estar 3, nem isso aqui é 3, nem isso aqui é 1, mano. Não faz sentido, cara. Agora vamos para o próximo torneio, que é Star Cup C32. Foi dia 23 também, tá? Um ABC ganhou, tá? O artefato aqui, ele tá voltando a ser usado, né? E o cara tá usando com 2B e 1 draw, tá? Eu não usaria não, tá? Uma cópia só dele é bem relevante. Você não consegue buscar ele. E é esse cara aqui, tá, rapaziada? Que consegue também acessar a engine do Tachyon. Mas se você corrigisse a skill do Therion pra você não poder ativar efeitos de monstros, exceto monstros Therios, o deck de Therion nem ia usar isso aqui, tá? Então é meio que relevante. E tá usando a Field Gate, ó. Olha isso. Aqui temos outra arma de Eletrix. Então a arma de Eletrix meio que... Foda-se. Usa 3 Kaiju, Nibiru e foda-se. Continua jogando. Porque o real cérebro é skill, não é as cartas. Como eu já tinha falado pra vocês, né? Therion. Lava e Bola do Ra. E tá usando a mecânica aqui ainda do taco, tá vendo? Eles estão usando o Goblin, né? Tá buscando aqui o Prime, estão usando uma cópia do Prime para poder buscar essa trap e fazendo essa linha aqui de play, tá? Eles colocam o Críptico Dragon e em cima do Críptico Dragon eles colocam o X, que o X ele protege todos os seus monstros de alvos, tá? De cartas. E daí você ativa a espiral em cima do X e o X fica inafetado por efeito de cartas, ou seja, só Caju. Então essa é a linha de stall que os caras do competitivo tá usando no Therion para poder segurar o turno. Se você mexesse na skill, como eu cansei pela 15ª vez falando nesse vídeo, não tinha essa porra dessa engine ainda no Therion. Não ia conseguir usar essa engine do Tachyon no Therion sem matar a engine. Deixar justamente a engine para o Tachyon. Entendeu? Mas Geritrix não mudou porra nenhuma, tirou o draw e continua jogando. Foda-se. Temos aqui outro torneio, 24, tá? O Kanto 2013, 530. Redzinho ganhou, salve pro Redzinho. Redzinho, você é brabo, tá? Você é foda, tá? Você é foda, tá? Tenho orgulho de você ser brasileiro. Orgulho, tá? Orgulho. Você é foda, cara. Você é foda. Se liga o tanto de coisa que esse cara topou, velho. Olha como ele é foda. Ele topou um top 10 global e 5 top 100 global. Um top 10 e 5 top 100. E olha o tanto de torneio que esse... Mano, esse moleque é foda. Olha o tanto de torneio que esse brabo pegou, velho. Olha isso, cara. Velho, esse cara é topzera demais. É topzera demais. E ainda por cima, ele é top player consciente da Duel Links Meta, cara. Mano, esse cara é foda. Esse cara é foda. Eu tiro o chapéu pra você, Redzinho. Você é foda. Você é foda. Continua assim, cara. Continua assim. Que você vai se tornar um jogador muito foda de Yu-Gi-Oh, mano. Muito foda.
Continua assim, cara. Você tem futuro, mano. Você tem futuro, velho. E você é foda. Olha a foto dele aqui, ó. De jogador. Cara, ele é top, mano. E pegou de um herói, né? Usando a mecânica, né? E tirou aquele cara do deck e usando a full hit trap. Eu botei essa versão, tá? Essa versão aqui dele é muito legal. E pra vocês verem, ele tá usando a bola do Ra. Então, se mexesse aqui na skill do herói, ele não conseguiu usar a bola do Ra. Beleza? Então, nessas mexidas nas skills, é pra tirar a bola do raio logo agora nesses decks que são mais fortes, tá? E deixar nas decks que são mais fracos. Segundo lugar, tem a armadilha Trix, né? Basicamente, foda-se, tirei o draw e continuo jogando. Eles estão fazendo essa play aqui, é bem legal, tá, rapaziada? Essa playzinha aqui de você fazer esse cara. E essa menina aqui fazer o Exceed da Rica por cima, é legal. Você tem uma interação a mais, você tem um tributo a mais, né? E temos daquilo normal de novo nas decklist, né? Ela é muito boa, tá, rapaziada? É muito boa mesmo. Temos aqui um Aluber, né? Um Aluberzinho aqui com Branded. O Branded sempre vai aparecer, tá, rapaziada? Quando matou a skill lá, mas ele acha um meio ele de jogar e acha uma skillzinha pra jogar, tá? Então, meio que dane-se. A skill do Branded foi correta, tá? Era pra ter feito isso com o deck, tá? Então, a mesma coisa que fez com o Branded é pra ter feito com as outras skills do Therion, tá? E do herói, tá? Mas a do herói, ela não era pra ser morta, era pra ser ajustada, pra você não poder usar a bola do Ra. Aqui, ó, pra vocês verem, ó, tá usando Lavagore, não mudou nada, e a mecânica do Horus, então, relevante. E usando aqui os Exceeds, né, então, não mudou nada. Temos aqui a Spill do Dynastion 53, 26, né, então foi ontem. Temos aqui o Track Frog, também usando a mesma coisa, né, a mesma engine lá de Stall, né, meio que Stall entre aspas, né. Por que eu falo que é meio stall? Porque você deixa o monstro inafetado por efeitos e inalvável. Então é meio que stall, né? E tá jogando esse cara aqui pro cemitério pra buscar as crônicas das galáxias, tá? Ou você pode jogar pro cemitério, eu acho. Alguma coisa assim. Temos aqui um espadalma, legal. Daqui justo, tá? Bem justo, bem honesto. E aqui tem um Táquio, né? Que eu tinha comentado pra vocês. O Táquio, ele conseguiu topar, né? Ele conseguiu pegar aí top 3, né? Top 3? É, top 3 com o Táquio. Usando essa carta aqui pra stall também, né? Então ele tá usando essa mecânica de stall também. Stall, entre aspas, né? E segurando o turno e usando as end traps, né? Que ele pode usar para segurar o turno e atrapalhar o turno do cara. Ele pode dar, inclusive, o Nibiru e esse cara aqui não vai ser afetado, né? Porque ele tá com a trap. Então isso é muito forte. Fora que essa trap aqui também é bem forte, né? Baralhar todos os monstros do campo do cara. Isso é bem forte. Temos outra armadilha Trix, ou seja, a armadilha Trix continua mais forte. E provavelmente ele vai se tornar Tier 1 de novo, tá? Porque ele não sofreu nada. A Konami não quis matar na skill de novo, era pra ter nerfado a porra da skill, não era pra nerfar as cartas. Temos outro torneio, que é a Frandom Nexus Circuit, que também foi dia 26, foi ontem. Também um Tachyon, não mudou nada, pra vocês verem que não mudou absolutamente nada. Outro Tachyon. Um ABC, legal. Branded. Então é isso, seus torneios, tá, rapaziada? E aqui teve a rapaziada comentando, né, sobre... Redzinho comentou aqui. Não, Redzinho não comentou. Pô, que triste. Cheguei a comentar aqui, mas não comentou. Eles estão falando aqui da visão geral de como é que era pra ser. É que nem a gente tava falando, né? Que nem a rapaziada toda aí dos parceiros de conteúdo de Dolinks comentou, né? O Halpes, o Iliaster. O Iliaster fez? Acho que não. O Iliaster não fez. Mas o Soren, a rapaziada que comentou, né? Sobre a visão geral do que era pra ser feito, né? Rapaziada, tá todos eles na descrição aí, tá? Se inscreve no canal deles, tá? Todos eles aí que fazem conteúdo de Duolinks, tá? Então é isso, rapaziada. Esse é o vídeo, tá? Dando a minha opinião sobre o que era pra ser feito na Duelist real, tá? Muitas cartas ali que estão a 1 não era pra tá? Muitas cartas mesmo, como por exemplo as cartas do Takio não era pra tá. E nem as cartas de FTK era pra tá. Se você arrumasse a skill já resolvia o problema. Se você dasse uma limitação na skill já resolvia o problema, tá? Vou terminar aqui com esse brabo aqui. Esse topzera aqui, foda pra caralho. E ele tá sempre aparecendo nas K6 também. E ele vai topar o Mundial, tá? Eu confio em você, Edzinho. Você vai topar o Mundial, cara. Você vai lá. Você vai pro Japão, cara. Eu confio em você. O problema
O probleminha é que ele é de menor. Então aí isso pega um pouco, né? Mas o cara é foda. O cara é foda demais. E muito brabo. Muito brabo, tá? Então, essa rapaziada. Antes de qualquer coisa, tá? Aqui tá o mural, tá? A lista dos membros do canal, tá? Então, se você quer ser membro e quer aparecer aqui nos vídeos, tá na descrição aí, tá? O membro, vive membro, né? O Platina é o top do top, tá? Você vai ter vários benefícios aí, inclusive você pode entrar comigo na call do Discord para poder gravar vídeo comigo. Então você vai dar opinião, a gente vai dando, trocando junto aí em vídeo, tá? Vai ter análise de conta na tua conta, vai ter level up de personagem, vai ter o farm dessa ranqueada nova aí, né? Que tá aqueles orbs também. Se você, não tô afim de jogar. Se você é um cavaleiro platina, eu posso entrar na tua conta e jogar e pegar esses orbs para vocês e pegar as coisas para vocês, tá? As gemas, os porções, né? As coisas que você quer que eu pegue lá, tá? Inclusive também vai voltar a o Rei dos Jogos, tá? Vai voltar o Rei dos Jogos. Por enquanto não vai voltar ainda, porque pra vocês verem que eu ainda estou, não mudei ainda, porque eu tenho que esperar algumas coisas ainda resolver, tem muita coisa para resolver. Fora que tem muita coisa ainda para a gente poder tirar, pagar e comprar os materiais, é muito caro. Então se você puder também ajudar no Live Pix, tá, rapaziada? O Live Pix, na verdade, na descrição vai estar o Pix, tá? Tá o meu e-mailzinho ali do Pix. E se vocês puderem ali mandar qualquer tipo de mensagem ou qualquer tipo de opinião no Pix, na descrição aí, eu vou ler no próximo vídeo. Fechou? Então não esquece, rapaziada, de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, tá? Muito obrigado por vocês estarem aqui, né, no meu canal. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando o meu canal. Então, 531 inscritos, tá? Muito obrigado. Vamos chegar aí à meta de 1000 inscritos, tá? Eu fico muito feliz de vocês estarem inscritos no meu canal, tá? E vamos chegar a 1k de inscritos, né? Vamos aí chegar a 1k. Pra mim, no futuro, trazer pra vocês aí torneios também, né? Que eu tenho um Discord ali focado pra torneios, tá? Só que ele tá um pouquinho meio abandonado porque eu não tenho ainda condições de criar torneios. Mas no futuro vamos sim criar torneios, tá? Inclusive tem uma academy exclusiva, tá? É uma escola exclusiva para poder ensinar jogadores a serem competitivos. E se você se tornar Cavaleiro Platina, você vai ter acesso a esse clã, tá? Esse clã, essa escola. A gente vai trocando ideia, vamos se evoluindo cada vez mais e vamos trocando ideia junto com a KC, junto com o Mundial, vamos trocando ideias e a gente vai ter, sim, esse grupinho. E lá dentro desse Discord vai se gerar clãs, né? Clãs aí competitivos e jogadores bons, igual o Redzinho, né? A gente vai se tornar jogadores bons, ainda melhores. É lógico que a gente vai se tornar jogadores mais competitivos, mais sérios, não é para jogar os competitivos, igual o Redzinho, né? Redzinho é brabo demais. Ele é um jogador muito foda. É um dos jogadores brasileiros mais hardcores que a gente tem no Brasil. E também um dos caras que mais toparam o KC e um monte de outros torneios aí. Cara, mano, o moleque é foda. O moleque é foda. E aí, você quer se tornar um jogador competitivo nas KCs, ou nos torneios, ou no Mundial. Aí a gente vai transformar você em um jogador competitivo, beleza? Se tornando o Cavaleiro Platina, você já vai ter acesso a esse Discord, tá? Fora ainda que dentro desse Discord tem outros grupos, né? Outros Discords assim que eu criei que são clãs já prontos para vocês poderem entrar, tá? Aí vocês podem trocar o nome, fazer o que vocês querem, beleza? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pela sua visualização, por você. Deixa nos comentários aí o que você achou da minha opinião, tá? Sobre a Banlist, tá? E comenta aí o que você achou do vídeo. Fechou? Lembre-se, rapaziada, os comentários sempre com respeito, tá? E, lógico, aquela famosa zoeirinha, né? Que não pode deixar de fazer, né? Como, por exemplo, o Kiura, né? O Kiura Dark aqui. Chamou de velho, cara. Velho, cara. Eu tenho 27 anos, cara. Acho que pode ser que seja velho na conta, né? Isso realmente eu sou velho na conta. Mas, pessoalmente, eu sou jovem. Tenho 27 anos. Mas tem vezes que eu me sinto velho, tá? Tem vezes que eu falo, pô, eu sou velho. É porque eu sou velho de cabeça, tá? Não de aparência. Mentalmente eu sou mais velho. Porque eu sou. A minha mãe, desde pequenininho, já me passou a responsabilidade desde pequeno. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Falou. Até mais. Muito obrigado por tudo, rapaziada.
Fui. E lembrando, tá, rapaziada? Vai ter vídeo vez em quando, tá? Então vocês vão ver que não vai ter vídeo todo dia. Vez em quando vai ter vídeo no canal. Tem vezes que vai ter uma semana com vídeo, outra semana não. Porque a gente tá ainda nesse negócio de mudança. E quando eu mudar lá pro meu canal, né? Meu canal pro meu quarto, vai ter um. Sempre esqueço, né? Sempre esqueço o bagulho. Cenário. Vai ter um cenário legal lá no fundo, tá? Vou fazer um cenarinho bem top pra vocês lá no fundo. Beleza? Então é isso, rapaziada. Até mais. Falou. Fui.